Boa noite, pessoal. Vem comigo hoje, Dori Glória, Pedro Almodóvar, cineasta espanhol maravilhoso, Sedução. Olá, Douglas. Rodrigo, já vem, já pede seu convite. Entra comigo. Aê. Abre, boa noite. Apareci. Sim! Ó, Olá, gente! Olá, Fábio, Douglas, Valim de Oliveira, uma outra pessoa que entrou, Faidro. Fábio Medeiros, meu querido, que sempre está aqui com a gente. Você está latino, eu estou europeu hoje. eu vi as cores de Almodóvar. Eu tô com cores fortes, apesar do filme não ter tanto isso daí. Mas, Tá. Luan, seja bem-vindo. Luan, Fábio Medeiros. Né? Hoje, nosso especial de Dia das Crianças. É super criança. Inclusive, o filme é. Super filme para toda a família. Assistam. Aliás, Almodóvar é filme só para toda a família. Só que não, né? Oi, gente. Vamos começar, Rob? Vamos, vai. Beleza, bom. Dor e Glória, filme de 2019, de Pedro Almodóvar. Sinopse. Salvador Malho, né? Com dois L's na Espanha, Malho. Diretor de cinema em declínio, relembra sua vida e carreira desde sua infância na cidade de Valência, nos anos 60. Salvador tem lembranças vívidas de seus primeiros amores, seu primeiro desejo, sua primeira paixão adulta na Madrid dos anos 80 e seu interesse precoce no cinema. Né? Boa noite, Flávio. Boa noite, MM50. Tem uns Eu que. já falei com você. Deus, quem é, né? Oi? Tem uns que a gente olha e fala, meu Deus, quem é? Luan, Flávio. Beleza. A sinopse é boa. Eu É. gosto. Então, seguinte. Dor e Glória é uma autoficção de Pedro Almodóvar, né? Coisa que ele cita no próprio filme, né? Inclusive tem uma referência muito legal na sala da secretária, assistente dele, que tem um cartaz do Fellini 8,5. E o Almodóvar fala que ele escolheu o Bandeiras porque o Bandeiras é o Mastroianni dele, Sim. né? Logo no começo do filme, nós somos apresentados ao cineasta Salvador Malho, né? Nome mais sugestivo impossível, que se encontra numa espécie de aposentadoria por questões de saúde. Ele fez uma cirurgia na coluna, ele sente muitas dores de cabeça, ele já não se movimenta como antes, e isso impede ele de filmar, pois, segundo ele próprio, filmar exige muito do físico dele. Né? Ah, Entrando em um assunto assim, ainda não dentro do filme, mas para discutir alguma coisinha, o quanto a gente pode dizer que a sociedade não nos prepara para as limitações que virão com o passar do tempo e a idade, principalmente nessa era digital que todos nós somos bonitos e jovens nas redes sociais. muitos filtros. Muitos. Né? Não prepara, né, Rô? Não prepara. A gente já falou um pouco sobre isso, sobre a questão da pós, né, sei lá. Não consigo nem dizer, porque a coisa da idade hoje, 70 anos ainda é uma pessoa razoavelmente jovem, né? Quer dizer, jovem. Mas é uma idade ainda, aos 50 anos atrás, 70 anos já era tipo, né? E hoje a gente consegue, tem uma A quantidade idade de... do arremesso. Oi? Era a idade do arremesso, 70 anos, né? Do arremesso. Que absurdo! É, Você lembra dessa referência, né? lembro. Mas e isso mudou por conta da medicina, por causa do avanço de, né, então as pessoas conseguem viver um pouco mais. Mas todas as perspectivas, né, de trabalho, de relacionamento, de vida social, elas estão para a população jovem, né? Então sempre, em todos os sentidos, a população que tem mais idade sofre os resquícios de um... E eu estou falando isso da administração do Estado, mas também da convivência diária e as relações humanas, né? Nós todos tratamos o outro que é mais velho com questões, né? Com problemas, de se colocar, né, um pouco no lugar dessa pessoa e tudo mais. Então
Tô imaginando, já estou sentindo que vai ser pesado para todos nós. Né? Inclusive profissionalmente, né? Quando a gente vê, por exemplo, no cinema, por exemplo, na televisão, ou no trabalho do ator, nas artes, são pouquíssimos os papéis para mulheres, por exemplo, acima dos 50, né? Uhum. Ou mesmo para homens com a idade mais avançada e tal. Os papéis, em geral, eles são para as pessoas jovens, os protagonistas em especial, né? Os coadjuvantes ficam, até tem alguns personagens que tem uma, né, a mãe, o pai, a avó e tudo mais, né? Mas personagens protagonistas é muito difícil de ver no cinema, né? E aí a Às vezes gente... nem o protagonista, né, Rob? Oi? Às vezes nem o protagonista, às vezes é um coadjuvante, só que não tem função nenhuma. Não, então. Né? É praticamente assim, tipo, o tio de alguém e o pai de alguém que. Porque o problema, na verdade, não é nem questão de protagonismo, né? O questão do personagem ter uma função, né? Parece que passou uma certa idade, a pessoa já não tem mais serventia. Ela fica meio... É raro, né, ver... A gente consegue numerar as atrizes, atores, a Meryl Streep, por exemplo. Ela consegue papéis incríveis ainda, apesar da idade. A própria Viola Davis e tudo mais. Mas elas são as exceções, né? São exceções. Exceções, e aí é super complicado de ver isso. E aí, se a gente retira isso do universo artístico, a gente tem isso na vida em todas as profissões ou nas relações diárias humanas e tudo mais, né? É. Ó, o Fábio colocou uma referência legal aqui pra gente, que ele falou que ele ainda está digerindo Greta, filme brasileiro com Marco Nanini sobre LGBT e terceira idade. Falou que é um filme belíssimo e o quanto o LGBT idoso pode e é invisibilizado dentro do próprio meio. Né? Se até no meio hétero é invisibilizado, né, Fábio? Imagina no meio gay. Né? Olá, Rod, Fernanda, que é Coruja, é a Fernanda. Tudo bem, meu bem? A Coruja, a Fernanda, que é a Coruja, ela falou que atrizes principalmente, né? Principalmente as atrizes. Assim, O filme do mas Nanini assim, as mulheres, até jovens, elas são muito maltratadas, né? são as mulheres em geral, elas têm as relações com a sociedade patriarcal, né? A gente já falou também bastante sobre essa questão. Mas Sim. esse filme, eu queria voltar na questão do filme do Nanini, o Greta, para quem não Vai falando assistiu, que eu vou desligar meu. porque é sensacional. O filme, o Marco Nanini tem um trabalho primoroso e a questão do LGBT na terceira idade e tudo mais, enfim. A forma como ele aborda no filme, o diretor, né? E o trabalho do Nanini é sensacional, de uma sensibilidade incrível. Mas é devastador. É devastador, porque é cruel. Assim. É cruel de olhar para a vida do LGBT ou de qualquer pessoa na terceira idade e tudo mais e perceber o quanto que a sociedade caminha por caminhos bastante exclusivos, exclui essas pessoas, né? Então é triste. É no amor, no trabalho, enfim. E não prepara as próprias pessoas para aceitarem a sua velhice, né? A questão das mulheres é ainda mais grave por uma questão estética, né? Que é louco, né? A sociedade patriarcal, machista, misógina e tudo mais. Mas as mulheres elas ficam enlouquecidas porque elas precisam, as atrizes, uma pessoa comum, fica enlouquecida tentando manter uma certa jovialidade porque ela perde trabalho, né? E porque não tem papéis de verdade, enfim, ela tem que fazer coisas. É muito, muito bizarro, assim. É bem triste. Fábio falou que o Nanini esfregou na cara do espectador o seu silêncio do invisível. Flávio falou que ainda não assistiu Greta nem Dor e Glória. Olha, tá aí a nossa provocação, Flávio. Vai, Flávio. A gente não vai dar muito spoiler, tá? Não se preocupa. Rob, indo um pouquinho pra frente, que a gente tem muita coisa pra falar hoje. A pergunta que não quer calar. Muita dor nesse filme. Onde é que tá a Glória? Eu não consigo muito ver Glória no filme. A gente até falou um pouco sobre isso, né, Ru? Antes, mas assim, eu sinceramente, eu vejo muita dor, assim. Talvez a Glória esteja na percepção das transformações que a vida nos propõe, né?
Tem um vídeo da Cher que é maravilhoso, assim. Que eu acho que veio muito nessa questão, assim. A Cher, não sei se você já viu, acho que numa entrevista com a Oprah, talvez, que a Oprah fala, qual é a vantagem de chegar nos 82 anos? Aí ela, nenhuma! Mas não é nada. Mas o que você sente? Qual é o seu sentimento? Uma bosta. Acho que é um pouco assim, né? Então, é um personagem já na idade do Almodóvar, né? Então, eu vejo muita dor ali, né? E talvez o resgate do passado, o aprendizado, o que aquilo... Porque a experiência precisa... Alguma coisa a experiência tem que valer, né? Que é no que a gente faz adiante, né? Ou no presente. E aí eu acho que está nesse lugar assim, da glória de perceber os seus erros, os seus equívocos e não os cometê-lo novamente, né? Não tem mais tempo. Aliás, você tem mais tempo nesse momento da vida para se cometer os mesmos erros, né? Acho. E acho que a glória ela fica um pouco implícita, né? Porque o que é glória? O que é glória para o Almodóvar, que é uma pessoa assim que não... Ele não gosta tanto assim de ficar se autopromovendo, de autodivulgação. Ele gosta de fazer cinema, né? Sim. Assim, a glória... Qual que é a glória? Entendeu? Acho que é uma coisa muito implícita, entendeu? Será que a dor e a glória são coisas tão separadas, né? Porque ele não coloca dor ou glória, ele coloca dor e glória. E glória. Né? Então vai lá saber. Deixa eu pegar alguns comentários aqui. A Gabriela falou que concorda que o mundo é cruel, porque ainda é em relação à questão da idade. Fábio falou que Nanini esfregou na cara do espectador os seus silêncios invisíveis, daqui eu já li. Fernanda, nossa coruja querida aqui, ela falou que os pares românticos hétero com diferença de idade absurda. E geralmente é o homem mais velho e a mulher mais nova, né? Porque quando é a mulher mais velha e o homem mais novo não é aceito, né? Aí o Vitinho citou a Madonna aqui. A própria Madonna disse, envelhecer quase parece um crime quando ela lançou Medellín de forma sensual com Maluma. E foi super criticada. Né? O Fábio falou, a glória não seria rever o passado e ressignificá-lo? Gosto muito dessa interpretação também. Eu acho que a glória fica implícita no filme e fica como... Ele coloca a glória no negócio pra gente pensar o que é a glória. Sim, sim. O que é a glória? Eu acho que é uma bela de uma provocação do Almodóvar, que é um diretor muito provocativo, né? Passando pra frente, que ainda tem muita coisa. Da sexualidade, por exemplo, na terceira idade, ou na idade depois dos 50 e tal, que a Madonna sempre foi uma mulher, uma artista que falou muito sobre sexo, né? Então, e ela já tá, eu não sei, falem aí a idade, que eu não lembro mais qual a idade da Madonna, mas é uma boa idade. 50 e tantos. Né? 50 e todos. Não chegou nos 60? Acho que tipo 50 e todos. E todos. E todos juntos. E parece que é realmente um crime, né? Falar de sexo ou ter algo sensual. 62. 60, tá vendo? Eu falei que era 60 e pouco. E falar sobre sexualidade nessa idade é isso que a Madonna disse, é um crime, né? Que horror, gente. Deixem as pessoas serem felizes, por favor. E no caso da mulher, né? Transa até o 100. Fala sobre sexo até o 120. Tá tudo bem. É 62, Vitinho. Eu peguei aqui no Google. O Vitinho está em dúvida se é 61 ou 62. Eu peguei. O Google não mente. Continuando aqui. O filme utiliza muito de flashbacks. Aí eu vou deixar aqui a minha provocação. Ou não. Para entendermos as angústias que a personagem está vivendo. Quem assistiu vai entender essa provocação, tá? Em 3 momentos, nós temos reencontros grandes com histórias do passado da personagem. Né? Que aí já não é flashback, ele está se reencontrando com coisas do passado. Né? No elenco, nós temos Antônio Bandeiras e Penélope Cruz, que foram 2 grandes estrelas do cinema de Almodóvar, que depois foram fazer uma carreira em Hollywood, e são 2 carreiras muito boas. Né? Inclusive, Penélope Cruz está no Nine, que é baseado no Fellini 8,5 e ganhou o Oscar de melhor coadjuvante por esse filme. Né? O reencontro deles, no caso Penélope Cruz em Volver e A Pele que Habito do Bandeiras, o reencontro depois de alguns anos, trouxe um novo fôlego para todos os lados, reinventou um pouco a carreira deles. Né? Será que a gente pode dizer, juntando todos esses reencontros, essas coisas assim, um Almodóvar olhando para frente, mas pegando o passado,
ele quer mostrar mais ou menos que a cura para lidar com um presente não confortável, quanto na juventude, é olhar para o passado e tentar entender? Então, acho que é um pouco nesse lugar que a gente estava falando sobre a glória. Acho que o Fábio Medeiros falou, eu falei um pouquinho. Eu acho que é um pouco nesse lugar que a glória entra, né? Que é uma análise da sua vida anterior, ou daquilo que você vivenciou, e pensar o que isso transforma, no que se modifica, o que eu aprendo com isso, o que eu não aprendo. Eu acho maravilhoso ver Penélope e Antônio Bandeiras junto com o Almodóvar. Eu Em sou espanhol. Primeiro, eu sou apaixonado pelo cinema espanhol. Não só pelo Almodóvar, mas por Luis Buñuel, e toda a história que o cinema espanhol tem e a construção que é feito, né? E tem uma quantidade de atores e atrizes espanhóis que são sensacionais. O próprio Almodóvar, ele, além da Penélope e do Antônio Bandeiras, traz Carmen Maura, que é uma diva, né? Quase a Fernanda Montenegro acho que quase. Mas não no Dor e Glória, né? No Volver. Ela tá no Volver. Mas ela faz vários filmes, né? Do Almodóvar. Sim. E teve uma briga horrenda com ele e se reconciliaram no Volver. Sim, sim, E é porque o Almodóvar deve ser fácil de lidar também, né? Deve ser uma pessoa difícil. Também não é um Lars von Trier, né? Por favor. Não. Pelo amor de Deus. Mas ele mas como todo artista bastante polêmico, né? Ele é uma pessoa polêmica, ele traz questões polêmicas. Então, ele deve ter algumas coisas ali. Enfim, então ele traz os atores, ele tem um trabalho com alguns atores de muita força, né? De muita potência, os filmes todos dele. E esses atores vão para o mundo, assim, né? Acabam indo para o mundo. E a Penélope e o Bandeiras, eu acho que são os exemplos maiores, assim, né? Mas se a gente for olhar na filmografia do Almodóvar, a gente encontra ali alguns atores que se repetem muito, né? E que são incríveis. Na filmografia de todos os diretores, né? Assim, diretores que têm uma marca. De todos. Né? O Fábio, ele colocou aqui que ele jura que ele não quer ser cafona ou piegas. Fábio, aqui você tem toda a liberdade do mundo, seja o que você quiser. Mas esse ressignificar diante de alguém do passado a sua história é aquilo que se imagina de experiência. Com certeza. Sim. Aí ele colocou, acredito nesse olhar do entender e ressignificar. Né? Aí o Flávio ainda deu uma referência boa aqui, mas ele é espanhol ou argentino? Eu tenho sempre dúvida. Do Carlos Saura. Ele é espanhol. Ele tem Carmen, Bodas de Sangue, Tango, Ibéria. Ele é espanhol, né? Eu sempre tenho dúvida se ele é espanhol ou argentino. É maravilhoso. Eu tenho uma paixão pelo Bandeiras, pela Penélope Cruz. Gosto muito da filmografia deles em Hollywood, mas quando eles fazem cinema em espanhol, eles ganham não ganham meu coração, ganham minha alma. Eu vendo a minha alma a eles. Não vendo, não, eu dou de graça. Voltando aqui. Vou citar 3 filmes que para mim tem como figura-chave a mãe, né? Tudo sobre minha mãe, Volver e Dor e Glória. Sim. Geralmente são figuras fortes e que moldam o seu caráter e que moldam o caráter das personagens pelo seu modo de encarar as coisas e também por não ter uma figura paterna de grande relevância. Né? Sendo Dor e Glória uma autoficção, a gente pode dizer que a figura feminina se torna um centro na obra de Almodóvar pelo peso que a figura materna tem para ele? O Almodóvar, eu fui até pesquisar um pouco sobre a vida pessoal do Almodóvar, assim, e a família toda do Almodóvar, a mãe, as irmãs, né, é uma família bastante feminina. Então, a presença da mulher na vida dele é primordial, assim, ele tem a presença feminina o tempo todo. E ele até fala sobre a questão da mãe se criar situações ou mentiras ou coisas que não eram necessariamente verdadeiras para poder lidar com as situações do mundo machista e misógino dentro da família, assim. Ele tem uma referência muito forte com a mãe. Então, boa parte do cinema do Almodóvar é bastante biográfico, né? Ele coloca muito
Não a vida, necessariamente a vida como Dor e Glória, que é a vida dele, mas as referências, os pensamentos do mundo, do que ele vive diariamente, ele coloca dentro dos filmes. Assim. Então a figura da mulher é sempre, ou quase sempre, primordial no trabalho, na filmografia dele. É interessante você pegar esse ponto do que sempre tem traços biográficos, apesar de não ser. Só complementando, a questão LGBT também é muito forte por conta da homossexualidade, da bissexualidade, né? Do Almodóvar. Então, ele também sempre propôs uma discussão de diversidade e de sexualidade em todos os filmes, por conta também de uma referência individual. Era a minha próxima pergunta, mas ok. Não, mas é que tá misturado, desculpa, Lu, é que tá misturada essa questão da figura feminina e da sexualidade, né? Estão misturadas porque fazem parte do corpo, né? Da vida do Almodóvar. Só pegar um adendo aqui, que você falou bastante do filme dele, tem muitos traços autobiográficos, né? Que o Dor e Glória é uma autoficção, não é autobiográfico, porque ele fala que tem acontecimentos que não aconteceram, que ele gostaria que tivessem acontecido daquele jeito. Entendeu? Isso eu acho muito legal. Vou entrar então nisso daqui. O Almodóvar é um homem assumidamente bissexual. Então vamos tentar aprofundar um pouquinho mais como ele vê o modo... como você vê o modo como ele lida com a sexualidade dentro dos seus filmes? Completamente sem pudor. O que eu acho sensacional. Ele tira essa questão, esse discurso cristão da sexualidade, do sexo e tudo mais, e é extremamente... Você critica, né, na má educação? Ele é super crítico à Igreja Católica, inclusive, que é a forma... Ele estudou em escolas de freiras, né, escolas religiosas. E aí ele critica fortemente a Igreja Católica na vida e nos filmes. E ele toca na ferida nas questões sexuais ou de sexualidade e de gênero nos filmes o tempo todo, porque às vezes ele é até polêmico demais, surgem questões em algumas cenas específicas, alguns filmes específicos, são discussões que são importantes de serem tidas, inclusive, eu acho. Mas segura. Ela tá mais importante de ser discutida. Segura. Mas de qualquer forma, posto, assim. Eu acho que está colocado, está dito, e eu acho que se problematiza a partir daquilo que ele despudoradamente coloca. E eu acho que é fundamental que se coloque, porque a gente precisa tirar bastante desse conservadorismo atual, principalmente com relação às questões sexuais, né? Então, eu acho bonito fazer isso. Falando em sexualidade, nesse filme a gente tem uma criança fazendo o Salvador Malo na versão pequena. Sim. Né, assim, e tem uma cena extremamente erótica envolvendo essa criança, né? Só que assim, quem assistir vai entender que é extremamente bem feito, né? Me lembrou muito as histórias que a gente sabe do Kubrick, como ele lidou com as crianças no Iluminado, para elas não perceberem que estavam fazendo um filme de terror. O modo como o Almodóvar trabalhou isso daí eu achei muito interessante. O que a gente pode dizer da condução dele no trabalho com esse menino nesse filme? Eu acho poético pra caramba, Rô. A cena em si é poética. E você percebe uma delicadeza com o menino que faz a cena, porque em nenhum momento existe proximidade dos atores, né? Em nenhum momento o menino é exposto, né? Ele não é exposto. Tem um trabalho de câmera fundamental para dar a câmera, fotografia, né? Luz, para dar o significado que a cena precisa. Então, eu acho extremamente poético, bonito, e acho importante, inclusive, a discussão que ele coloca sobre os sentimentos durante a infância, pré-adolescência, adolescência, com relação às sexualidades, aos desejos, ao corpo do outro, né? Eu acho que é bonito, eu acho que é bem bonito a discussão. Assim. O filme, e o menino, o ator que faz, né, o personagem, em nenhum momento está exposto ou foi colocado numa situação difícil, assim. É legal de ver. Acho bonito mesmo.
beleza. Olha, gente, vocês estão muito quietinhos hoje, comentem mais. Aí o Garcia Bernal, outro ator que eu acho que é fundamental na história do Almodóvar é o Garcia Bernal, porque ele explode com os filmes do Almodóvar, ainda que o Gael seja mexicano, né? Ele não é espanhol. Mas ele explodiu no Crime do Padre Amaro, né? Que não é do Almodóvar, é um filme mexicano. Almodóvar. Mas ele ganha projeção também, né? A partir do Má Educação e dos filmes que o Almodóvar coloca ele, assim, ainda mais. E é protagonista de uma das novelinhas da minha infância. Tem no próprio cinema mexicano, né? E aí... Né? Oi? Eu não entendi. O Gael Garcia Bernal é protagonista de uma das novelinhas da minha infância. Ah, é? Qual? Vovô e Eu. Ah, é? É verdade. É, com Gael Garcia Bernal. Eu assisti esse filme, eu assisti essa novela inteira na minha infância. Numa TV preto e branco que eu tinha no meu quarto. Ó, o filme, para mim, mostra um Almodóvar muito diferente do que a gente está acostumado, né? A gente não tem aquela explosão de cores, né? Tem muitas cores no filme, mas não é tão evidente quanto nos outros. E não tem nenhum arrobo melodramático, né? Aqueles arrobos que a gente ouve e sai querendo falar tudo em espanhol, né? Daquele jeito. Eu amo esse tipo de coisa. E não tem nesse filme. Com exceção de A Pele que Habito, os filmes do Almodóvar sempre têm argumentos originais. A Pele que Habito é uma adaptação de um livro, né? Sim. Será que, para ele, junto com a maturidade, vem um modo mais contido de ver a vida? Eu acho que não, viu, Rô? Eu acho que ele, especificamente nesse filme, ele quis fazer algo mais intimista, porque trata de uma relação interna, que é a relação dele com o mundo, a vida dele, biográfica e tudo mais. Então me parece sensato ou fazer sentido que tivesse menos arrobos melodramáticos, menos que não fosse tão surrealista e tudo mais, né? Que fosse mais próximo da realidade, ainda que o filme dele, o realismo dele está bem distante do realismo hollywoodiano, por exemplo, né? Está em outro lugar, porque ainda assim não tem a explosão de cores como é costume no filme dele, mas tem cores fortes. O apartamento dele tem cores muito fortes, né? Os figurinos têm cores fortes, então e a forma como a narração é dada, ela também não é tati-bitati, né? Ela cria metáforas, ela traz pausas dramáticas potentes, fortes, momentos de silêncio, né? Então, eu só acho que ele me parece ter escolhido isso especificamente para esse filme, mas eu não acho que ele tenha feito isso porque ele está num outro momento, assim, não. Acho. Tem que esperar para ver os próximos, assim. Eu ainda não vi, ainda não sei o curta, que ele acabou de lançar um curta, né? Com A Voz Humana. A Voz Humana. E eu quero... La Voz de Man. Que foi polêmico até na época, porque ele fez bem no meio da pandemia, né? Teve umas fotos... mas se for... Tem a ópera A Voz Humana, né? E a ópera é uma mulher e um telefone. Né? Então dá para ser um ambiente controladíssimo, né? Não mas... Rapidinho. Então, ela veio com as máscaras e tudo nas fotos, né? Maravilhoso. Sim. O Fábio perguntou aqui onde foi essa novela. Passou no SBT, Fábio. É porque essa novela era protagonizada pelo Bernal e pela menina que fez a Maria Joaquina na versão original de Carrossel. Aí eu assisti a novela inteira. Né? Eu falo que foi a novela que me ensinou o que é falar adeus. Depois eu te explico por quê, porque vira spoiler, apesar de eu achar que para achar essa novela para assistir deve ser impossível, né? Aí o Fábio faz uma pergunta aqui. Colocar cores e arrobos melodramáticos é mais difícil na própria história? Quando está se contando a própria história? Se eu fosse contar a minha, Fábio, teria muitas, porque eu sou muito melodramático. Eu também sou. O que significa Almodóvar, que eu não sei? Porque eu sou leonino. Opa! Acho que eu seria Google, meu amor. Eu seria super dramático na minha biografia. Super. Nossa. Muitos arrobos. Almodóvar é de Libra, meu ascendente.
Ele é de Libra? Ah, não, faz sentido ele se conter, né? No filme sobre a vida dele. Ele fez aniversário 25 de setembro. Feliz aniversário, Almodóvar. Você que está assistindo a gente aí, né? Isso, Almodóvar, a gente vai te fazer um hashtag no vídeo e você comenta, por favor. Obrigado. O Fábio falou assim, Rodrigo, medo de perguntar o ano que passou. Beleza, como a gente não tem problema com polêmicas, a gente vai entrar na polêmica agora, né? A gente já falou que o Almodóvar nunca teve problema em pegar temas controversos. Esse ano a gente teve uma polêmica enorme por causa daquele filme 365 Dias. Que eu não vi. Né? Foi um fenômeno, tanto pelo filme quanto pela controvérsia. Mas o Almodóvar, em 1990, 30 anos atrás, ele faz Atami. Sim. Que tem como temática a Síndrome de Estocolmo. Sim. Né? O Almodóvar, ele já foi acusado de glamorizar o estupro em Fale com Ela, que você já citou aí agora há pouquinho, que é um filme que, na minha opinião, a personagem feminina mais interessante do Almodóvar está nesse filme, que é a figura da toureira. Eu amo aquela figura. Tenho paixão por aquela figura. Né? Ele também já fez uma declaração que, para ele, uma das cenas mais eróticas do cinema é a da escadaria vermelha de O Vento Levou, que é pré- e pós-estupro de Scarlett O'Hara. Né? O que a gente pode dizer do fato dele não se furtar a falar de temas controversos desde sempre, desde que ele começou, e o que faz com que ele não seja cancelado como tantos outros? Você sabe que tem gente que problematiza o Almodóvar fortemente. Eu compreendo, inclusive, as problematizações, em especial com o Fale com Ela. O que eu acho que é importante de pensar é que o Atami foi feito na década de 80, é isso? Lançou em 1990, deve ter sido feito em 88, 89. Era um outro período, uma outra época, assim como o Vento Levou, que a gente já falou na outra. E, portanto, seria um problemaço ele fazer esse filme hoje. Problemaço. Ele teria muitos problemas diante da crítica, diante do público, e eu acho formidável que ele tivesse, se ele mantivesse o mesmo esquema do filme, como o filme é retratado, eu acho que ele teria problemas sérios. Ele teria que olhar aquele filme, repensar para que as coisas fossem para um outro caminho. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, é que é possível se modificar com o passar do tempo. Né? Aí está a glória, inclusive. Então eu espero, sinceramente, que essas questões tenham amadurecido na cabeça do Almodóvar. E que se ele fosse fazer um filme nesse lugar, que ele pensasse outras formas de trazer, porque a discussão é importante. A discussão é importante, as questões são importantes, mas talvez ele tivesse que repensar como fazer a questão do Atami, né, da Síndrome de Estocolmo, a questão da cena do Fale com Ela, porque ela é realmente problemática em alguns sentidos, aí você problematiza num ponto e aí pensa outros que são interessantes, então como que eu reconstruo isso? Assim? Então eu fico pensando que ele não foi cancelado porque ele está o tempo todo criando novas possibilidades de olhar para o mundo. Então os novos filmes dele, como Dor e Glória, por exemplo, ele olha de outro jeito. Mas é muito interessante a questão do fato. Por exemplo, que continua... Ele não é como Lars von Trier, por exemplo, que continua pisando na bola na obra. É muito ruim de ver coisas que ele coloca nos filmes, assim. O último que ele fez tem uma questão, para mim, horrorosa. Muito ruim. Não precisa citar para não colocar nas nossas referências. Tá bom. Então eu acho que é isso, assim. É a transformação do mundo. E você acompanhar essa transformação. Eu acho que é um pouco nesse lugar. E eu acho que o Almodóvar ele tem acompanhado um pouco essas transformações, assim, através dos filmes, né? E assim, eu tenho um grande problema, Rob, pessoal, assim, porque eu assisti Fale com Ela na época que ele foi lançado, e eu tenho ele DVD, então eu assisti algumas outras vezes. E quando falam que ele glamoriza o estupro, eu não enxergo isso porque eu já achava terrível o cara ter feito o que ele fez.
E pra mim é um personagem que o tempo inteiro tá mostrando que ele tem muitos distúrbios psicológicos. Ah, Assim, então eu tenho um problema assim, nunca vi como glamorização de estupro, eu sempre fiquei horrorizado com isso. é que eu também fico horrorizado com a cena olhando, mas assim, é que a questão de que quem levanta é porque a forma como ela é colocada no filme, a cena em específico, ela constrói um ar quase de romantismo, né? E isso é problemático do ponto de vista da mulher, né? Então, Sim. por mais que você faça uma análise geral do filme, compreenda essa figura, o distúrbio psicológico, a cena em si, ela tem problemas porque ela poetiza a cena, né? Ela poetiza o ato do estupro, né? E aí é um problema, né? Porque aí É. você, por mais que você faça uma análise geral, quando você olha especificamente para a cena, você vê conflitos ali. E aí eu acho que eu sou pessoa. Conrado, meu amor, a Conrado! plasticidade é poética. Saudade de você. Conrado Carmen. Né? Ele falou a plasticidade é poética, exatamente o que você acabou de falar. Ó, nossa, e o Fábio Medeiros falou assim, mano, e o que falar daquela cena de 14 minutos de estupro irreversível? Gente, é uma cena pra você falar assim, tipo, gente, para o mundo que eu quero descer, né? Esse filme Vou é. continuar. Esse filme é uma coisa absurda. Saudade de você também, com. Ó, eu ouvi uma vez de um diretor que ele falou que a versão musical que fizeram na Broadway de Mulheres à Beira de um Ataque de Nervos, né? Que, by the way, é muito boa as músicas. Não deu certo na Broadway. Não deu certo mesmo. Não foi um sucesso, né? Esse mesmo diretor, ele justificou que o musical era latino demais para o público americano, né? O Almodóvar, ele nunca aceitou fazer filmes em Hollywood, ao contrário dos diretores mexicanos de quando a gente fez a live sobre Roma, né? O Cuarón, o Del Toro e o Iñárritu. Será que o próprio Almodóvar, ele vê o cinema dele como essencialmente espanhol e não gostaria de sentir que está perdendo sua identidade de criador se fosse fazer algo do tipo? E eu quero também que você aproveite depois no final, cita alguns filmes do diretor Michel Franco, porque você citou ele, só que a gente acabou não falando de filmes dele, para a galera poder acompanhar. Seja bem-vindo, Arthur! Arthur, no fim, Arthur! Ai, ai, Né? ai. Eu acho que, sim, eu acho que na cabeça do Almodóvar é isso. Né? Ele não se rende, né, às questões de Hollywood por preservar uma identidade ibero-espanhola e latina e tudo mais, e para ele isso é importante. Eu acho que é importante respeitar isso na cabeça dele, porque de fato é um direito dele, e eu acho que ele está cheio de razões para isso. Ao mesmo tempo, acho super interessante que diretores mexicanos usem o espaço que tem de oportunidade para transformar e ressignificar o espaço hollywoodiano. Lembrando que Hollywood é uma referência mundial. Então, se você transforma aquilo, como é o transformador o cinema desses três diretores mexicanos, automaticamente você também transforma um pouco como é visto o cinema no mundo. Né? Então, também tem o seu valor nesse sentido, né? Eu acho que ambas as posições são interessantes. Tanto a do Almodóvar, que decide ficar ali no seu espaço, como a do Iñárritu, do Cuarón e do Guillermo Eu del não estou criticando o Iñárritu, que na verdade o Iñárritu, o Cuarón, o Del Toro, principalmente, porque para mim os três eles foram para Hollywood e eles têm uma assinatura muito grande. Só que o Almodóvar, para mim, ele é muito espanhol. Ele é muito espanhol. Mas assim, quando você assiste o E cinema eu amo isso. os cinemas mexicanos, eles também são muito mexicanos, né? Acho que principalmente o Del Toro. Acho que Cuarón é um pouquinho menos, né? Mas de alguma forma eles conseguem em algum momento manter essa latinidade assim no cinema deles, mesmo sendo em Hollywood. Obviamente não da mesma forma como quando eles fazem filmes no México,
mas de alguma forma isso se transforma. Assim. O Bong Joon-ho, acho que tem também essa questão, né? Bong Joon-ho, ele tem filmes muito específicos na Coreia, e aí quando ele vai para os Estados Unidos e faz o que agora virou série, esqueci o nome, Samba, que virou série agora na Netflix. Não Hospedeiro, não, né? Expresso do Amanhã. Expresso do Amanhã. Ele americaniza um pouco, né? Com todo o talento dele, é um filme ótimo e tal, mas tem uma americanização ali, né? Que é o contrário do que é o Parasita, né? Enfim, mas eu acho que é uma discussão, eu acho que é uma mescla, uma mistura interessante de culturas que pode se ter para se modificar as relações, assim, com a arte, em geral, né? O Conrado falou que ele ficou 3 dias sem comer depois de ver Irreversível. Isso daí acontece com todo mundo, né? Com Gente, filme dificílimo. Vale a pena assistir, tá, gente? Mas assim, se você tiver com um pouquinho de depressão, não assista. Esteja bem consigo mesmo. Com todo né? O Arthur falou que ele estava trabalhando, que tem que trabalhar porque o arroz está caro, é verdade. E falou que ele acha que o mais hollywoodiano é justamente o Inharitu. Mas ele também acha que tem uma questão de quando você vai para Hollywood, você tem que seguir as exigências das grandes produtoras. E o Almodóvar, ele fez... O Almodóvar não ir. Acho que o motivo maior do Almodóvar não ir é justamente esse, a questão das produtoras. Porque precisa ter, de alguma forma, algum processo de transformação nos próprios desejos. Por mais É interessante, porque o Tarantino, nessa coisa que aconteceu com Einstein, né? Ele teve propostas de muitas produtoras, né? Ele acabou indo, não lembro, Fox que ele foi, não lembro qual que ele foi, que ele aceitou para fazer Era Uma Vez em Hollywood, porque ele tinha direito ao corte final e todas as outras não queriam dar. Aí você fala assim, gente, um diretor sem o corte final, assim, praticamente é o Duna do David Lynch. É muito louco, né? Essa coisa com a produtora e como o mercado cinematográfico, a indústria, né? Como a indústria transforma, inclusive, os processos artísticos, né? É triste, na verdade, porque você modela um desejo que é um desejo extremamente íntimo em algo que precisa ser ressignificado a partir dos desejos do capital, né? Mas isso acontece não só no cinema, isso acontece em todas as artes, em todos os países, tá? Eu acho que é importante. Sim. Inclusive aqui no teatro, no cinema brasileiro, as relações são as mesmas porque o sistema é o mesmo, é o sistema capitalista. Então a gente se rende em alguns momentos para poder construir comprar arroz. Algo que você deseja. O Fábio colocou que ele assistiu Irreversível na graduação em Psicologia e trabalhou o tema. Ajudou a ficar um pouco menos indigesto. Depois conversa com a gente sobre. De repente a gente faz uma live sobre Irreversível. O Arthur, no seu país, se você é uma lenda, você tem palavra final na sua obra. Nos Estados Unidos querem editar até Scorsese. Né? O Flávio, ele deu uma referência de cinema espanhol aqui, que ele gosta do cinema espanhol desde La Violetera, com Sarita Montiel. Nossa! Gente, olha, eu acho que assim, Almodóvar, todos os filmes dele, mesmo os mais controversos, eles trazem muita problematização. Eu acho isso muito necessário. Eu acho que a gente, o Almodóvar, desde A Lei do Desejo, ele sempre está botando o dedo na ferida, entendeu? Não estou falando que ele está certo, que ele está errado, tá? Mas estou falando que ele problematiza. Então acho um cinema muito necessário. Então procurem a obra dele, tentam entender a obra dele, entendeu? E entendam que o Almodóvar, antes de tudo, ele é um apaixonado por cinema. Por isso que a obra dele é tão boa. Porque se ele fosse apenas uma pessoa assim que vai bater o cartão e fazer, a obra dele seria completamente diferente. Considerações finais, Rob? Você não falou do Michel Franco. 3 filmes, no mínimo. Michel Franco. Depois de Lúcia,
Chronic e... qual que era o outro? Esse último aí do Festival de Cannes ou Berlim, não lembro. Ah, sim, mas eu não vi ainda, né? É Nova Ordem, ou Nueva Ordem. Mas tem um outro filme dele, caçamba. Depois eu comento e procurem. Beleza. Mas dá um Google no Michel Franco. Dá um Google. É um baita cinema. E o filme da semana que vem é qual? Que... A Favorita. Gente, Patrícia Pilar e Cláudia Raia estão ótimas nesse daí. Mentira. A gente invadiu um pouco a Europa agora, né? Porque a gente veio para a Espanha com o Almodóvar e agora a gente vai para a Inglaterra. Esse filme é um filme britânico, né? Não é um filme americano, apesar de ter sido tão premiado e reconhecido em Hollywood. Mas é um filme britânico. E que tirou o Oscar da Glenn Close. A Olivia Colman, maravilhosa Olivia Colman, mas tirou o Oscar, eu não perdoo jamais. E é isso. Filmão. Assim, e a gente queria... Faz muito tempo que eu quero pegar alguma coisa que seja mais cômica, porque as pessoas colocam a comédia como se fosse um subgênero, e não é. Né? Assim. É uma comédia. Tá, gente, é o filme, tá? Não é a novela. Não dá pra comentar numa live de 45 minutos uma novela de 180 capítulos. Tá bom? Gente, foi ótimo, bom estar com vocês, brincar com vocês. Obrigado a todos que estiveram aqui. Eu vi que passou muita gente aqui hoje. Né? Não deu pra ficar, porque... Entraram 300... não, 300 não, tô brincando. Entraram 45 pessoas, apareceu uma coisa assim. Eu falei, olha... Muito bom. O Arthur falou que a Olivia mereceu sim, estará aqui para defendê-la. Então, vem, a gente quer esse tipo de coisa na nossa live, Arthur. Eu amo a Olivia, mas eu amo mais a Glenn Close. Eu acho ela do caramba. Já falaram que ela tá maravilhosa nesse filme com Anthony Hopkins, que vai estrear agora, né? E elas vão disputar juntas o Oscar 2021. Glenn Close, de novo! E, de novo, elas estão cotadíssimas como atriz coadjuvante por 2 filmes, The Father, com Olivia Colman, e Hillbilly Elegy, que é um filme da Netflix, com a Glenn Close. E as duas estão muito cotadas para o Oscar de atriz coadjuvante. Então elas vão de novo disputar, só que acho que dessa vez é da Glenn, segundo as críticas, tá? Beleza. Gente, a gente termina aqui. O Robson chegou lá e falou assim, vamos tentar ir rápido, dessa vez não fazer 48 minutos de live, Robson. Ai, meu Deus, desculpa, eu falei muito. Desculpa, gente. Fica tranquilo. Gente, obrigado. Quem gostou, compartilha com os amigos. Dá um like lá, vai estar no YouTube daqui a pouquinho, né? Indica o canal, essas coisas assim, para ver se a gente consegue... bombar esse tipo de coisa, que assim, ano que vem a gente está preparando tanta coisa legal que vocês vão curtir muito, tá bom? Obrigado, gente. Rob, obrigado. Até semana que vem. Beijo a todos que vieram. Beijão. Boa semana. Cores de Almodóvar. Eu vou tirar esse cachecol, pelo amor de Deus. Termina a live. Morrendo de calor. Fernando.